Fala pessoal, hora de falar sobre a escalação da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina na próxima data FIFA. Será que precisa mexer muita coisa? Quais seriam os 11 titulares ideais para vencer a Colômbia na quinta-feira, no dia 20, às 21h45, e a Argentina no próximo dia 25, na terça-feira, às 21 horas. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, meu nome é Samuel Rezende, sou jornalista esportivo e esse é um canal focado na cobertura da seleção brasileira. Sem muitas delongas, eu não sou o dono da razão, mas eu vou tentar trazer aqui com profundidade o porquê cada jogador seria escolhido e como funcionaria esse time. Não só assim, quais serão os 11 titulares, quais seriam os 11 titulares na minha visão, mas sim como que seria o encaixe deles, quais seriam as movimentações de cada um, qual o esquema tático que eu utilizaria, mas não só isso também. Vou trazer outras duas opções que poderiam se encaixar muito bem para o time do Dorival Júnior contra a Colômbia e a Argentina. Então bora lá? Primeiro, no gol, Alisson. Acho que aqui não tem muita discussão, cara. Sinceramente, todo vídeo eu tenho que ficar falando a mesma coisa, porque muita gente não gosta, mas o Alisson faz uma baita temporada pelo Liverpool, uma das melhores dele no futebol europeu. Por incrível que pareça, ele vive há anos muito bem na Inglaterra, então eu não consigo tirar o Alisson como titular da seleção brasileira. Já fiz um vídeo sobre ele aqui no canal falando, porque eu acho que as críticas são muito injustas, trouxe um torcedor do Liverpool, enfim, acho que aqui não tem muita discussão, ainda mais sem o Ederson, apesar que o Ederson também não vive uma boa fase. Aí você tem como opções o Lucas Perry e o Bento, que sim, são ótimos goleiros, acho que são goleiros para o futuro da seleção brasileira, mas não vejo nesse momento uma discussão muito grande sobre quem deveria ser o titular. Então, aqui no gol, Alisson. Minha zaga seria formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, ao meu ver, é indiscutível, por mais que o Murilo esteja jogando muito, e o Murilo precisa sim de minutos nas próximas datas FIFA, mas nessa eu não acredito. Eu acho que são jogos muito pesados e que o Brasil precisa entrar com o melhor time possível, e eu acho que o Gabriel, ainda assim, ainda tá um pouco acima do Murilo nesse sentido. E ao lado dele, o Marquinhos, que ao meu ver, não é o zagueiro titular para a Copa de 2026, eu acho que o Bremer e o Militão estão acima dele, mas já com os dois fora por lesão, acho que ele é o melhor zagueiro que a gente tem à disposição, vive um excelente momento, excelente acho que é forte, mas um bom momento no PSG, tem sido um zagueiro de confiança, jogando ali pelo lado direito da defesa, é um cara acostumado com a seleção brasileira, não vai sentir os jogos, tem experiência, e sim, eu acho o Marquinhos mais zagueiro do que o Léo Ortiz. O Léo Ortiz talvez tenha uma capacidade melhor de sair jogando, apesar que o Marquinhos também está muito bem nesse sentido, mas o Marquinhos tem ido muito bem na questão da bola aérea, marcação de pivô, ele é rápido. Então, não lembro de muitas falhas do Marquinhos também pela seleção brasileira, não vejo motivo para essa contestação toda. Então, minha zaga seria aqui Marquinhos e Gabriel Magalhães. Nas laterais, eu iria com Wanderson na direita e Guilherme Arana na esquerda. E aí eu explico. Primeiro, o Wanderson, eu sei que muita gente vai pedir o Wesley do Flamengo, porque realmente o Wesley tá jogando muito, mas eu vou citar alguns motivos aqui por que eu prefiro o Wanderson. Primeiro, o Wanderson vive uma excelente fase no Mônaco há mais tempo do que o Wesley vive um bom momento no Flamengo. Eu acho o Wanderson um pouco mais completo do que o Wesley nesse momento. Acho que o teto do Wesley é maior do que o Wanderson, mas vejo o Wanderson um pouco mais pronto para a seleção brasileira. Além disso, o Wanderson entrou nos últimos jogos da seleção e foi bem, então é justo que ele tenha uma sequência como titular para demonstrar o futebol dele. E cara, sinceramente, não vejo o Wesley fazendo muitas coisas acima do que o Wanderson faz. Claro, você vai talvez ter uma capacidade maior de condução de bola, o Wesley é mais rápido, enquanto o Wanderson talvez tenha mais capacidade de atuar com os dois pés, cruzar com a esquerda, talvez o cruzamento dos dois é muito bom, os dois chegam com facilidade na linha de fundo. Acho que a marcação dos dois também tem sido um ponto de evolução, mas nesse momento, para dar continuidade, até questão de hierarquia também, não acho que seria justo você colocar o Wesley, não que você tenha que pesar em todas as fases, essa questão de hierarquia, mas, o Wanderson tá bem, não vejo ele não vejo ele caindo de nível no Mônaco. O Wesley também seria uma boa opção, mas para esse momento eu manteria o Wanderson. Na esquerda eu faria o seguinte, eu iria com a Arana contra a Colômbia e com o Alex Sandro contra a Argentina. Por quê? Primeiro, o Arana eu acho um cara mais técnico, com capacidade técnica do que o Alex Sandro, por mais que o Alex Sandro tenha sido mais jogador do que o Arana, e o Arana tá num ritmo de jogo melhor do que o Alexandre também, que voltou agora de lesão. O Arana não tem comprometido defensivamente, então não acho que seria um problema. O grande problema na lateral esquerda, ao meu ver, que nem seria os meus convocados, né, meus outros laterais seriam Carlos Augusto e Caio Henrique, ou então até o Renan Lodge, mas já que é
a gente tem à disposição o Arana e o Alexandro, eu iria com o Arana contra a Colômbia e tentaria fazer algum tipo de movimentação, talvez o Arana um pouco mais por dentro, ou o Vini caindo mais por dentro, porque o encaixe do Arana com o Vini não deu certo ainda, e nesse sentido, e aí também priorizando a defesa, eu entraria com o Alexandro contra a Argentina, para o Alexandro fazer um pouco mais a base da jogada e deixar o Vini mais solto pela esquerda, deixando mais para os meias e os volantes se aproximarem dele e não o lateral esquerdo. Mas acho que contra a Colômbia dá para fazer mais um teste com a Arana. Acho que ele vem de uma crescente boa no Galo, tá? Ele começou a temporada assim, ele tá indo assim, tá num crescente, sabe? Eu acho que o Arana tá pegando cada vez mais confiança e arriscando mais, que é uma coisa que eu sinto falta dele. Não é um cara genial tecnicamente, mas cumpre bem todas as funções de um lateral esquerdo. Não acho que é o nome para a Copa de 2026 também, mas nesse momento, então, eu iria com a Arana, primeiro contra a Colômbia e depois com o Alexandro contra a Argentina, a não ser que o encaixe do Arana com o Vini fosse muito bom ali naquele primeiro jogo. Como volantes, eu manteria o Bruno Guimarães e o Gerson. Primeiro porque o Bruno com o André não deu certo. São jogadores diferentes que, assim, ao meu ver, seriam a dupla ideal, mas não encaixou, não deu liga. Acho que o Bruno rendeu mais como um primeiro volante. Não que o André esteja mal, mas acho que a dupla Bruno e Gerson foi muito bem, e o Gerson vive um excelente momento também, arriscaria que ele tem jogado mais do que o André, apesar de serem funções diferentes, e foi muito bem pela seleção. Então entra naquilo do Wanderson também, você vai tirar um cara que manteve o nível e foi muito bem pela seleção brasileira, e eu não acho justo. Então manteria Bruno e Gerson, e tá ficando uma seleção ofensiva, eu sei, mas depois eu vou explicar alguns pontos aqui. Enfim, acho que o Bruno, como primeiro volante, ele rendeu mais, e ao lado do Gerson, mais ainda. Então, acho que não tem por que mudar essa dupla por enquanto, por mais que seja uma dupla muito ofensiva. E aí eu deixei pra falar do quarteto de ataque juntos, porque eles vão se misturar em determinado momento. Mas eu iria com Rodrigo pelo meio, Rafinha na ponta direita, Vini Júnior na esquerda e Endrick no comando de ataque. E aí eu explico. Primeiro, eu acho que de todos os meias que a gente tem à disposição, aí eu falo, por exemplo, o Matheus Cunha, que pode fazer essa função, o próprio Rafinha pode fazer essa função. Eu acho o Rodrigo o cara que tem melhor condução, que tem o melhor passe. Eu acho que ele é Aí o Diniz falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça: o Rodrigo é um cara que precisa encostar muito na bola, e além disso o Rodrigo não foi bem como falso 9. Aliás, eu não acho que vale a pena você, nesse momento, você colocar nem o Rafinha nem o Vinícius Júnior como um falso 9, porque você não tem. Se tivesse o Neymar, poderia ser o caso, mas acho que como a gente tem o Endrick, eu apostaria no poder de decisão do Endrick, que sempre que entrou pela seleção praticamente rendeu com algum fruto. Acho que o Dorival precisa arriscar um pouco mais com o Endrick, mas acho muito difícil, até porque não faria sentido, né, na hierarquia do Dorival, ele deixar para convocar o Endrick depois do João Pedro e entrar com ele de titular. Mas aqui eu tô falando a minha escalação, não a que o Dorival deve entrar. Eu preferiria o Endrick ao João Pedro, eu acho mais jogador, e aí você teria... E aí daqui a pouco eu vou entrar como que funcionaria esse ataque. Pode ser uma opção, o Matheus Cunha no lugar do Endrick, tá? E depois eu vou falar como que funcionaria isso também, e eu vou dar mais duas escalações aqui sobre a seleção brasileira. Tá bom, mas aí então o time ficou da seguinte forma: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Arana, Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo, Rafinha, Vini Júnior e Endrick. Esse seria o meu time ideal nesse momento, pelo menos para começar essa data FIFA. E como funcionaria esse time, Samuel? Eu partiria de um 4-2-3-1 no momento com bola, o Wanderson e o Arana alternando nesse momento de saída de bola, uma hora um espeta, bem parecido com o que o Wanderson faz no Mônaco, ele e o Caio Henrique. Inclusive o Caio Henrique também seria uma ótima opção, justamente por isso, né? Os dois já têm um entrosamento de saber quando um sobe, o outro fica. Eu acho que seria mais ou menos nessa linha, você não ia ter nenhum lateral muito preso e nenhum muito solto, ao contrário do que o Dorival estava fazendo com o Danilo, por exemplo. Eu acho que você pode dar uma revezada maior nessa subida dos dois laterais. Como volantes, o Bruno como primeiro, mais responsável pela saída de bola, mas bem alinhado com o Gerson. Acho que os dois podem atuar, não precisa ser um na frente do outro. Acho que os dois podem jogar lado a lado, sabe? Os dois participando da saída de bola. Mas, enfim, não faria uma saída de 3 nesse momento, porque eu acho que a gente não tem um jogador com essa característica. Precisaria de entrar o André ou então o Alexandro para fazer algo nesse sentido. E aí você tem o Rodrigo, o Rafinha, o Vini com muita liberdade. Cara, o Rodrigo primeiro, por que eu colocaria ele como meia também? Com liberdade para cair pelos dois lados, porque ele tem facilidade para isso. Rodrigo podendo circular o campo todo, cai na esquerda, cai na direita, infiltra na área, faz o segundo atacante, inverte ali com o Vinícius Júnior, o Vini cai para dentro, inverte com o Rafinha cai para dentro. Eu acho que seria o ideal para você ter uma maior movimentação no ataque, além do que eu já disse, que o Rodrigo é o cara, ao meu ver, com maior capacidade
de passe entre os jogadores que a gente tem à disposição no atual elenco. O Rafinha, eu sei que ele joga mais pela esquerda no Barcelona, mas se você for pensar isso, o Rodrigo também prefere jogar pela esquerda e o Vini também. E, dentro das características, o Rafinha é o cara mais acostumado a jogar na direita. Mas não seria um ponta-direita colado na linha lateral. Não, seria um cara para fazer facão ali, receber bola do Gerson, do Bruno, do próprio Rodrigo e atacar muito a área, centralizar muito, assim como o Vini também, os dois centralizando, fazendo a área, acho que seria a melhor opção para a seleção brasileira. E o Endrick, um pouco mais centralizado, podendo recuar um pouco, mas sendo um cara ali para fixar a zaga adversária, dando liberdade, dando opção de cruzamento na área, que às vezes a seleção quer explorar essa jogada, mas não tem um cara mais finalizador. E aí eu acho que dentro disso funcionaria muito. Mas eu ainda tenho outras duas opções aqui que eu acho que funcionariam muito bem, mas que precisariam ser testadas. Só para deixar claro, essa primeira seria a minha preferida, mas eu acho que também seria legal essas outras duas aqui. A segunda seria jogar num 4-3-3 com o André no lugar do Endrick, e aí você daria mais liberdade para o Bruno Guimarães atuar como um box-to-box que ele é no Newcastle, ao lado de dois volantes. O Bruno exerceria exatamente a mesma função. O Gerson também teria mais liberdade para chegar ao ataque, como ele chega no Flamengo. E o André seria o cara da saída de bola. Também você poderia espetar um pouco mais os pontas. E aí, nesse sentido, deixaria Rafinha, Rodrigo e Vini no ataque. E aí sim o Rodrigo teria que fazer um falso 9 nesse momento, ou até mesmo invertendo com o Vini, os dois ali invertendo, algo que o Dorival já fez mesmo. Acho que poderia ser um bom teste também a gente jogar com 3 volantes, principalmente contra a Argentina, que a gente vai precisar de um meio de campo mais forte. Eu acho que isso também seria uma boa opção. E você teria uma defesa mais protegida também, porque realmente você entrar com Bruno Guimarães, Gerson e mais 4 atacantes é algo a se pensar. Inclusive, eu esqueci de falar do momento defensivo daquela primeira escalação, mas seria o básico, o 4-4-2 mesmo. Você deixaria o Vini e o Rodrigo mais à frente, ou o Rodrigo ou o Vini mais à frente ao lado do Endrick, e voltaria com duas linhas de 4 sem mistério. E aqui, na última opção, a gente tem o Matheus Cunha entrando no lugar do Endrick. E aí, nessa opção, eu jogaria num 4-4-2. Manteria Bruno e Gerson alinhados como volantes, o Rodrigo como ponta direita, o Rafinha como ponta esquerda e o Vini ao lado do Matheus Cunha, os dois fazendo essa função de falso 9, o Vini atacando espaço, o Matheus Cunha recuando para poder receber. O Matheus Cunha vive um excelente momento. Se você for pensar assim, até tecnicamente, quem vive o melhor momento, o Matheus Cunha ou o Endrick? É o Matheus Cunha, mas eu iria com o Endrick, por mais questão de característica mesmo, de encaixe com o jogo, para ter um centroavante mais fixo, o que não é o caso do Matheus Cunha. O Matheus Cunha nem é centroavante, ele vem jogando como quase um ponto esquerda que centraliza muito. Seria quase um reserva para o Vini, mas que joga um pouco mais por dentro. Acho que ele seria o ideal para fazer esse 4-4-2, que eu acho que também seria uma ótima opção para a seleção, de acordo com os jogadores que a gente tem. Mas quero saber a sua opinião. Vocês sabem que eu leio todos os comentários, então deixa aí sua análise sobre esse vídeo, o que você concorda, o que você não concorda, qual seria a sua formação, qual seria o seu time titular para esses jogos. E não esqueça também, claro, de se inscrever se você é novo por aqui, para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira e deixar o seu like para que o YouTube entregue esse vídeo a mais pessoas. Ajuda muito aqui no crescimento do canal. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Até a próxima.